Neemias capítulo 4, versículo de número 7, a palavra do nosso Deus diz assim: mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar as brechas. Diga comigo, fechar-lhe as brechas. Mais uma vez, fechar as brechas. Ficaram sobremodo irados. Agora capítulo 6, versículo 1. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma. Diga comigo, já não havia brecha nenhuma. Mais uma vez, já não havia brecha nenhuma. Ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais. Glória a Deus. Feche seus olhos, mas mantenha sua Bíblia aberta e vamos orar. Oh, querido Espírito Santo de Deus, como nossa alma se alegra na sua presença, como nós somos abençoados pelo Senhor. Oh Deus, nós amamos te pertencer, nós amamos te servir, porque o Senhor nos deu a vida, o Senhor nos deu o perdão, o Senhor nos deu a adoção. Ó Deus, temos o Senhor por Pai, e isso nos dá a certeza de que somos em todo o tempo alimentados pelo pão vivo que desceu do céu. Pois o Senhor mesmo disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, Deus, fala com a gente, alimenta-nos. Ó Deus querido, alimenta cada um dos teus filhos aqui nessa noite. Ó Deus, que nós possamos sair daqui com a certeza de que ouvimos o Senhor, de que fomos tocados, que fomos abençoados, que fomos renovados, fortalecidos pelo Senhor. Que a bênção do Senhor alcance cada pessoa dentro desta casa e até mesmo as pessoas que estão nos assistindo agora pela internet. Meu Deus, que o Senhor toque a todos nós de uma forma sobrenatural. Fala com a gente, Senhor, edifica, consola, motiva, em nome de Jesus. Repreenda Satanás, arranca as pedras, os espinhos e dai-nos uma boa terra, um coração fértil para a sua palavra. Ó Deus, agradecidos, porque o Senhor sempre ouve e responde a nossas orações. Nós te louvamos, exaltamos e glorificamos, porque, Pai, não temos dúvida nenhuma, ó Deus querido, de que o Senhor está presente neste lugar, e o Senhor nos ama, a ponto, ó Deus querido, de nos falar, ó Deus, de uma forma sobrenatural. Muito obrigado, Senhor. Toda glória, honra e louvor seja dado somente a Ti. Amém e amém. Glória a Deus. Posso ouvir amém? Então dê mais um aplauso a Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. O tema que Deus colocou no meu coração e eu gostaria de repartir com você aqui hoje é: feche as brechas. Qual que é o nosso tema hoje? Feche as brechas. Pastor, mas nós estamos falando sobre ressuscitar os sonhos e renovar as promessas. Irmãos, algo que Deus ministrou no meu coração é que é impossível ressuscitar os sonhos e renovar as promessas sem primeiro fechar as brechas. Muitos, infelizmente, devido às brechas, viram seus sonhos morrerem e suas promessas caducarem. Muitos. Uma das coisas que eu aprendi na palavra de Deus é que os nossos erros, eles podem adiar a bênção ou pode nos fazer perder a bênção. Quando Deus deu uma promessa ao seu povo, os estudiosos dizem que em 40 dias eles já deveriam estar na terra prometida no momento que eles saíram do Egito. 40 dias no máximo duraria a viagem deles até ao cumprimento da promessa do Senhor. Mas nós sabemos que 40 dias se tornou para aquele povo 40 anos. E nós também sabemos que a maioria deles nunca nem entraram. Então nós podemos atrasar a bênção, ou nós podemos perder a bênção
quando nós damos lugar às brechas na nossa vida. Então isso é muito sério. Não tem como ressuscitar os sonhos, não tem como viver a renovação das promessas, muito pelo contrário. As brechas, elas fazem com que a gente veja os sonhos morrerem, as brechas fazem com que a gente veja as promessas caducarem. Não adianta a gente pensar que as promessas e os sonhos de Deus vão se tornar obrigatoriamente uma realidade sobre a nossa vida. Se nós estudarmos a Bíblia em detalhe, nós vamos ver que todos os sonhos dados por Deus e todas as promessas que vieram dele, vieram condicionadas. Então isso é muito sério. Daí nós entendemos que se existem brechas em nossas vidas, um conserto é necessário. Nós precisamos fechar brechas. Pastor, o que são brechas? Brechas são erros que nós cometemos. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Então muitas vezes nós abrimos concessões, nós negligenciamos princípios, desobedecemos a palavra do Senhor e pensamos assim: mas isso não tem problema, isso não tem nada a ver, sabe como é que é, a carne é fraca, depois eu peço perdão. Tem um monte de gente fazendo, mas não é possível que Deus vai me castigar por isso. Eu costumo dizer, irmãos, que o argumento que convenceu Eva a desobedecer a Deus é o argumento mais perigoso que nós devemos tomar cuidado. Foi quando Satanás disse para ela assim: é certo que não morrereis. Em outras palavras, sabe o que o diabo está dizendo? Não, você pode pecar, você pode desobedecer a Deus, e no final você vai ver que Deus não vai te castigar. Você vai ver que vai ficar tudo bem. Você vai ver que depois você pede perdão a Deus e volta tudo ao normal. Olha, quer saber? Vai ficar até melhor. São as mentiras. Então nós devemos fazer uma avaliação. Será que existem brechas na nossa vida? Irmãos, para sermos cheios do Espírito Santo, nós não podemos permitir brecha na nossa vida. Você já tentou encher um balão furado? Porque o furo são as brechas. Os furos são as brechas. Um pneu furado, ou seja, um pneu que tem brechas, ele não pode permanecer cheio. Então nós precisamos tampar as brechas e nós precisamos buscar a glória de Deus. Então, se nós queremos viver a ressurreição dos sonhos de Deus para a nossa vida, a renovação das promessas, se nós queremos ver acontecer nas nossas vidas tudo aquilo que Deus sonhou e prometeu para nós, nós temos que fazer um concerto com Deus. Se o Espírito Santo tem mostrado brechas na sua vida, por menores que elas pareçam ser, irmãos, não existe furo inofensivo. É claro que tem furos menores do que o outro. Por exemplo, às vezes tem furo em um pneu que às vezes vai levar 1-2 dias para ele esvaziar. Tem rasgos em um pneu que ele esvazia na hora. Mas o fato é que seja grande ou pequeno o furo, ele vai esvaziar de qualquer jeito. E talvez, quantas pessoas hoje se veem vazias de Deus, e às vezes não entendem: mas eu estou indo na igreja, pastor, eu até estou orando, assim eu tiro até um tempo para ler a Bíblia, mas por que eu não fico cheio de Deus? Por que eu não sinto mais a glória de Deus como eu sentia antes? Muito pelo contrário, eu me sinto tão vazio de Deus. É por causa de brechas. Então nós precisamos fazer uma avaliação. E é exatamente o que nós estamos vendo acontecer aqui no livro de Neemias. O objetivo de Neemias aqui era fechar as brechas. Irmãos, Neemias, este livro foi escrito num contexto de destruição completa. O povo de Deus havia passado pela pior desgraça da sua história. Eles haviam sido completamente massacrados pelo inimigo. Eles estavam em grande miséria. Eles estavam destruídos, completamente destruídos. Muitos tinham sido mortos. Agora muitos estavam
escravos e muitos na miséria, totalmente destruídos pelo inimigo. Mas agora eles vão recomeçar. E eles recomeçam por onde? Quando Neemias ele volta para Jerusalém para reconstrução, ele fala que ele queria voltar para reconstruir a cidade. Chama a atenção que ele não começa reconstruindo as casas. Pense comigo. Pela lógica, não seria o mais importante começar reconstruindo as casas, porque era onde eles deveriam morar? Não, eles não começam pelas casas, eles começam pelo muro. Eles começam tapando as brechas. Então, se nós queremos recomeçar, se nós queremos viver um novo tempo, uma nova história na nossa vida, onde os sonhos e as promessas de Deus se cumprem na nossa vida, nós temos que começar tampando as brechas. E é isso que nós vemos aqui nesse texto. As brechas estão sendo tampadas. As brechas estão sendo fechadas. Agora, para fechar as brechas, esse texto nos mostra que são necessárias pelo menos 4 coisas. Quantas coisas? Em primeiro lugar, humilhar-se perante Deus. Irmãos, se nós queremos de fato fechar as brechas na nossa vida, a primeira coisa que precisamos é nos humilhar perante Deus. Olha o que diz o capítulo 1 de Neemias, a partir do versículo 4. Acompanham comigo. Neemias capítulo 1, versículo 4, a Bíblia diz assim: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos, estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a sua presença de noite pelos filhos de Israel, os teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, e não temos guardado os teus mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés o teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pela extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são seus servos, o teu povo que resgataste com grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos à oração do teu servo e ao dos teus servos que se agradam de temer o seu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe perante este homem mercê. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Irmãos, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo aqui um homem que representa um povo que deu brecha. Um homem que representa um povo que havia sido massacrado pelo inimigo. Eu achei tão interessante aquela imagem. Quando eu pesquisei sobre brecha, apareceu como sugestão aquela imagem. Irmãos, olha que olho maligno olhando pela brecha. Entenda, irmãos, não existe brecha que o inimigo não esteja de olho por trás dela, buscando uma maneira de entrar e destruir a nossa vida. E tem muita gente que não tem consciência disso. Tem gente que acha que pecado é só pecado. Irmãos, nós não temos que nos preocupar com Deus, porque Ele nos ama, é verdade. Mas existe um inimigo que nos odeia, e brincar com o pecado é abrir brecha para ele. E esse povo viveu isso da pior maneira. Tudo que está escrito na Bíblia foi para o nosso ensinamento. Irmãos, quem viveu isso aqui foi o povo de Deus. Não é o povo ímpio, não. Foi o povo de Deus que viveu esse massacre do inimigo. Agora, no meio desse massacre, quando Neemias ouve a notícia da situação que o povo se encontrava, e ele estava ali como copeiro, escravo na casa do rei, o que ele faz? Ele se humilha diante de Deus. Ele se humilha perante Deus.
humildemente ele começa a buscar a presença de Deus, a buscar o perdão de Deus, a buscar a misericórdia de Deus, a buscar a bênção de Deus. Interessante que ele não se apresenta e nem ao povo como vítima de uma injustiça. Ele não ora como quem dizendo o seguinte: Senhor, como que o Senhor deixou acontecer essa desgraça com a gente? Por acaso o Senhor está morto? Não, irmãos, ele não ora com soberba, ele não ora como quem é vítima de uma situação. Não, ele ora reconhecendo: Senhor, tudo isso aconteceu conosco por nossa própria culpa, porque a gente deu brecha, a gente pisou na bola, a gente não obedeceu sua palavra. Tudo que o Senhor nos ordenou através de Moisés, a gente ignorou, a gente fez tudo ao contrário. Agora esse mal sobreveio sobre nós. Às vezes o nosso problema, irmãos, quando tudo desmorona, porque Jesus disse: existe dois tipos de pessoa: quem edifica a casa na rocha e quem edifica a casa na areia. O dia que a tempestade vem, ela vai mostrar quem é quem. Uns, irmãos, a casa vai para o chão, outros a casa fica intacta. E qual é a diferença? A diferença é que tem gente que ouve e pratica a palavra de Deus, mas tem gente que não pratica. Então Neemias, ele reconhece que toda aquela destruição, toda aquela ruína, todo aquele caos que veio sobre o povo de Deus, sobre as famílias, foi consequência de pecado. Senhor, nós erramos, nós não somos inocentes. A falha não está no Senhor, o Senhor não falhou, nunca falhou. A falha foi nossa, a gente deu brecha, a gente deu brecha. Irmãos, nós nunca seremos inocentes por nós mesmos. A Bíblia diz que é Jesus quem nos justifica, ou seja, é Ele que nos declara inocente. Então nós precisamos confessar a nossa culpa e clamar pela misericórdia prometida. O que eu acho interessante é que na mesma oração que Neemias faz a confissão de pecados, ele lembra da misericórdia de Deus. Ele diz: Senhor, é verdade que o Senhor falou na sua palavra que se nós desobedecêssemos, o juízo viria, mas o Senhor também falou que se nós nos arrependêssemos, se nós nos convertêssemos, o Senhor tornaria a nos abençoar. Irmãos, essa é a mensagem da Bíblia, sabia disso? Pastor, eu errei, dei brecha, pisei na bola, está tudo acabado para mim. Ó pastor, não tem mais como consertar. Isso é mentira do diabo. Eu não sei qual foi seu erro, não sei qual foi sua brecha, mas seja o que for, se você se arrepender de verdade, se você se converter ao Senhor de verdade, com certeza as brechas podem ser fechadas e os sonhos e as promessas de Deus podem se cumprir sobre a sua vida. Essa é a mensagem da palavra de Deus para nós. E é isso que Neemias está vivendo. É isso que Neemias está orando. Quando ele recebeu essa notícia, o texto diz: eu me assentei, chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante Deus. Irmão, sabe o que o diabo faz? Muitas vezes quando a gente dá brecha, o diabo fala assim: você vai ter coragem de orar? Você tem coragem de jejuar? Você vai ter coragem de ir na igreja? Depois que você fez essa coisa tão feia? Você sabe por que o diabo não quer que a gente busque a Deus mesmo tendo errado? É porque o diabo sabe que se a gente buscar arrependido de verdade, Deus vai nos perdoar e vai nos restaurar. E Neemias entende isso. Não está tudo acabado. Eu vou buscar Deus, eu vou me humilhar diante dEle. Eu sei que Ele é misericordioso, eu conheço a palavra. Ele diz que se a gente arrepender, Ele volta a nos abençoar, Ele traz a gente de volta, Ele traz a gente para perto dEle de novo, Ele muda a nossa história. Então, busque, humilhe-se perante a Deus, busque a Ele com humildade, não com arrogância, não como um acusador, como quem coloca a culpa em Deus pelos males que às vezes nós mesmos criamos. Colheitas da nossa própria plantação. A Bíblia diz: de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Irmãos, isso é verdade. O problema é que às vezes a gente planta um monte de coisa errada
e acha que só vai colher coisa boa, só bênção. Irmãos, entenda uma coisa: ser cristão não é ser da religião de Cristo, não é frequentar uma igreja de vez em quando, é seguir a Cristo, é ser imitador de Cristo. Jesus deixou para a gente um modelo, Jesus deixou para a gente um exemplo. Esses dias eu ouvi uma frase, eu achei tão impactante, explicando sobre o que é referência. Referência é a pessoa ou o lugar para onde eu olho que me diz que eu não estou perdido. Referência é a pessoa ou o lugar para onde eu olho que me diz que eu não estou perdido. Por exemplo, os faróis foram colocados nas costas nas praias ali de grandes oceanos e mares. Por quê? Porque quando os navios estavam perdidos no meio dos mares ou dos oceanos, eles iam olhando ao redor até que eles viam uma luz, e eles se guiavam, porque aquele farol era a referência para eles. Opa, o caminho é por aqui, ó. Aquela luz indica que a praia está ali, naquela direção. Irmão, Jesus Cristo é a nossa referência. Pessoas que estão seguindo a Jesus de verdade tem que ser a nossa referência. E eu te pergunto, qual tem sido a sua referência? Irmãos, quantas vezes eu sentei com pessoas que estavam vivendo uma vida de pecado terrível, e sabe o que eu ouvi delas? Ah, pastor, o senhor está aqui falando comigo, mas o senhor não faz ideia de quantas pessoas na igreja estão fazendo coisa pior que eu. E eu falo, meu Deus do céu, essa pessoa está se inspirando em gente pior do que ela. E eu sempre digo para as pessoas que falam isso, pois é, mas tem muita gente na igreja que está fazendo, imitando Jesus. Por que você não imita elas? Por que você prefere imitar gente que está se destruindo, gente que está indo para o inferno? Irmãos, eu fico pensando comigo, eu acho que as pessoas que mais vão sofrer no inferno são as pessoas que estavam nos cultos das igrejas. Porque quando elas estiverem lá no desespero do inferno, elas vão lembrar de tudo, todas as mensagens que elas ouviram, e que nunca mudaram de vida, que nunca fizeram concerto com Deus, que nunca tamparam as brechas da sua vida. Tem muita gente afundando por causa das brechas. Alguém disse, o navio ele pode andar sobre o mar, e toda a água do mar nunca será um problema para ele. Toda a água dos oceanos nunca poderá afundar o navio, a não ser que haja brecha no navio. Irmãos, o mundo não é problema para a gente, não. Ah, pastor, eu afundei, porque pastor, era muita luta, era muita dificuldade. Não, é porque você deu brecha. Porque se você não dá brecha, irmão, nada nem ninguém te afunda, em nome de Jesus. Segundo, o que nós aprendemos com a palavra de Deus? Se nós queremos tampar as brechas, nós precisamos honrar as nossas autoridades. Se você quiser fechar as brechas, honre suas autoridades. Irmãos, olha o que diz no capítulo 2, versículo 1 ao 3. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vil diante dele, eu o tomei para oferecê-lo ao rei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem que ser tristeza do coração. Então eu temi sobremaneira. E lhe respondi, viva o rei para sempre. Como que ele respondeu? Viva o rei para sempre. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nesses 24 anos de caminhada cristã, uma das piores brechas que eu já vi muita gente cometer é a desonra com as suas autoridades. A desonra com as suas autoridades, sejam elas biológicas, o papai e a mamãe, sejam elas espirituais, os pastores e líderes, pessoas que Deus designa para cuidar de nós. E quantas pessoas ignoram isso?
Agora, sabe uma coisa que eu aprendi? Acreditando ou não, as bênçãos que Deus tem para as nossas vidas passa por nossas autoridades. Toda bênção, guarda isso no seu coração, toda bênção que Deus tem para a sua vida, querendo você ou não, vai passar pelas suas autoridades. Então honre-as. Honre-as. Sabe uma coisa que Deus ministrou ao meu coração? É que nós somos flechas e Deus é o arqueiro. Flecha e arqueiro. Está faltando o que, gente? Quem sabe? O quê? O arco. Sabe uma coisa que eu aprendi? Deus não joga flecha com a mão, Deus usa arco. E sabe quem são os arcos que Deus usa para lançar nossa vida ao alvo que Ele tem para nós? As autoridades que Ele constituiu sobre nós. Irmãos, tudo que Deus fez na minha vida até hoje passou pela mão das minhas autoridades. Tudo. Eu louvo a Deus pela vida dos meus pastores. Eu louvo a Deus pela vida dos meus pais. Todo sofrimento que eu tive até os meus 19 anos de idade foi uma só razão. Qual foi a brecha que eu dei na minha vida? Foi a desonra aos meus pais. O que tem de adolescente caminhando para o inferno, destruindo a sua vida, porque não aprendeu a respeitar os pais. Irmãos, é uma das coisas mais tristes. A Bíblia diz: honra o teu pai e tua mãe, para que prolongue os seus dias sobre a terra. Eu nasci e fui criado numa favela, e 99% daqueles jovens que não chegam a 18 anos, que morrem ali no crime, sabe qual é o caminho que eles passam? O caminho da desonra com os pais. São pessoas que batem nos pais, são pessoas que agridem com palavras feias os pais, são pessoas que gritam com os pais, que respondem aos pais, são pessoas que tratam bem os da rua e tratam mal os pais. Agora, quando eu olho para Neemias aqui, irmãos, Neemias olha para o rei, que é uma autoridade sobre a vida dele, e o retrato de Neemias aqui é o retrato de quem sabe honrar as suas autoridades. Porque, irmãos, Neemias, durante todo o tempo que ele esteve ali na Pérsia, ele serviu o rei com alegria, a ponto do rei dizer assim: tem alguma coisa errada com você, porque você nunca esteve na minha presença de cara feia, você nunca se apresentou diante de mim com cara fechada. Irmãos, eu louvo a Deus, eu nunca fechei a cara para os meus pastores, nunca. E olha que eu já tomei uns bons puxões de orelha. Eu nunca fechei, eu nunca encarei meus pastores, eu nunca fiz cara feia para eles. A Bíblia diz que um dia Deus perguntou para Caim assim: Caim, onde está seu irmão? Irmãos, Caim na grosseria disse: por acaso eu sou guardador do meu irmão? O que eu tenho a ver com a vida dele? Gente estúpida com as autoridades são estúpidos com Deus. Isso é triste. Tem gente que fecha a cara para o pai, encara o pai. Olha, pai, tá me tirando, velho. Você está acabando com a sua vida. E a gente não vê isso aqui em Neemias. A gente vê um cara servindo com alegria, honra e fidelidade. Agora, irmãos, presta atenção. Aquela autoridade, aquele rei, ele: meu amor, senta com a mamãe. Amor, mocinha linda, vamos sentar com a mamãe? Vamos esperar ela sentar para a gente continuar. Obrigado, viu, lindinha? Vamos dar um aplauso ao Senhor pela vida dela. Obrigado, tá, meu amor? A gente ouvir a palavra de Deus, tá bom? Palavra do Papai do Céu. Agora, gente, o que nos chama a atenção é quem era essa autoridade que Neemias nunca fechou a cara para ele, nunca serviu de má vontade,
mas com alegria no coração ele servia essa autoridade. Irmãos, essa era a autoridade responsável por toda a tragédia que Neemias estava vivendo, porque foi esse rei que entrou lá em Jerusalém, destruiu tudo e ainda levou Neemias como escravo para dentro do seu palácio. Irmãos, olha o que é isso. Esse rei era responsável pelo sofrimento de Neemias, da família e do povo inteiro, e mesmo assim Neemias vivia para honrar esse rei. Irmãos, a fala de Neemias com o rei é: viva o rei para sempre. Irmãos, é a mesma palavra que Daniel usa com o rei, quando o rei grita lá de fora, para saber se Daniel estava vivo. Daniel grita lá de dentro da cova, né? Viva o rei para sempre. Sabe, essa era uma declaração de amor, de honra, de valorização, de reconhecimento à autoridade. Neemias poderia desejar a morte do rei. Ele poderia falar o contrário: viva o rei que nada, que morra o rei para sempre. Essa miséria me fez só sofrer, é problema, tá por culpa dele, que morra ele. Agora, irmãos, se é importante honrar uma autoridade assim, imagina as autoridades que Deus colocou só para abençoar a sua vida. Irmãos, nesses anos servindo a Deus, eu já vi pessoas fazendo tanta coisa com a gente, tanta coisa. Tantas vezes eu orei a Deus e disse assim: Senhor, o que eu fiz de mal para ele? O que eu fiz de mal para ela, para essa pessoa estar me tratando desse jeito? Eu não fiz nada. A única coisa que eu quis foi abençoar. Eu dei essa palavra porque eu queria ajudar. Eu orei tanto para o Senhor me dar uma palavra para entregar para essa pessoa, e aí eu entreguei a palavra que o Senhor mandou eu falar. Agora essa pessoa tem ódio de mim. Irmãos, tem gente que não suporta olhar na minha cara. Eu nunca fiz mal para ninguém, graças a Deus, depois de convertido. Eu não posso falar isso antes não, mas graças a Deus, irmãos, Deus me escolheu para ser canal, para abençoar pessoas, para transmitir vida, para transmitir bênção. Pastor, o senhor não erra? Não erro, sim, também erro. Mas a gente tem que aprender, irmãos, como a gente trata as autoridades. Tem gente, irmãos, que não faz diferenciação de ninguém. Tem gente que para ele todo mundo é igual, todo mundo é a mesma coisa. Não, não é não. Deus não colocou todo mundo igual, não. Eu lembro quando eu cheguei aqui em Itabira, todo mundo me chamava de pastor. Ô pastor Wagner, pastor Wagner. Tinha um casal, eles eram o casal mais rico da igreja. Tinham muito dinheiro, tinham um monte de negócios na cidade e tal. Hoje, inclusive, infelizmente, estão quebrados. Triste. Todo mundo, ô pastor Wagner, pastor Wagner. E tudo deles é: ô Wagner, ô Wagner, ô Wagner, ô Wagner. E todo mundo assim na igreja ficava estranhando esse comportamento, porque eles faziam questão, né, de mostrar que eles me tratavam igual. E todo mundo: não, pastor, o senhor. Tem gente que fica até assim: pastor, o senhor é tão novinho. No passado, né, que os anos já se passaram também. Eu fico assim, constrangido. Eu não sei se eu falo senhor, se eu falo você, mas assim, pastor, respeita o senhor. Mas é senhor ou você? Eu falo: meu filho, fica à vontade, né? Mas, e aí eu ficava reparando, e todo mundo: pastor Wagner, e aqui casal, é porque irmão Wagner, porque Wagner daqui, Wagner de lá, não, porque, gente, porque o Wagner, e todo mundo falando: porque o pastor Wagner, e porque o Wagner. Aí eu fui orar, falei assim: ô Senhor, o que está acontecendo? Como que eu devo agir diante disso? O que eu faço? Isso é normal? Eu não ligo para isso. Isso para mim é um título. E Deus falou comigo: não é um título, meu filho. Deixa eu te ensinar uma coisa. E aquele dia o Espírito Santo me deu uma revelação, irmão, que mudou tudo para mim. Deus falou assim: você chama todo mundo de José, Maria, Rodrigo, mas o seu pai tem um nome, sim ou não? Eu disse: tem. Como é que seu pai chama? Eu falei: Sebastião. Todo mundo chama ele de Tião. E aí Deus falou: e você, como chama ele? Eu disse: eu chamo ele de pai. Eu não sou capaz de chegar e falar assim: ô Tião, e aí, beleza, Tião? Irmãos, eu não consigo, isso não digere dentro de mim, isso não cabe. Não cabe. Eu chamo qualquer outro Tião de Tião, mas o meu pai é meu pai. Então quando eu chego, que eu encontro meu pai, eu não falo: ô Tião, e aí? Eu falo: pai, bênção.
Deus te abençoe, meu filho. Então quando eu converso com meu pai, é meu pai. Pai, ô pai, ô pai, ô pai, ô pai, ô pai. Aí Deus me disse, sabe por quê, meu filho? Você chama todo mundo pelo nome, mas ele você chama de pai? É porque você é filho dele. E ele é seu pai. Agora sabe por que esse casal não te chama de pastor? É porque eles não são sua ovelha. E você vai ver isso dentro de pouco tempo. Irmão, não deu outra. Esse casal, para vocês terem uma ideia, eles não entregavam dízimo na igreja. Eles paravam o carro na porta da igreja e descia 10 cestas básicas todo mês. Porque segundo eles, era o dízimo que eles estavam entregando. Então, irmãos, tem muita coisa que revela o coração da gente. Então, como que você trata as autoridades? A gente tem que aprender a respeitar as autoridades. Tem muita gente dando brecha terrível, porque acha que todo mundo é igual. O seu pai e sua mãe não é igual. Trata com respeito. Trata com respeito as autoridades que Deus constituiu sobre a sua vida. Honra essas autoridades. Então Neemias, ele poderia facilmente, irmãos, ter envenenado o rei, por exemplo. Ele era o copeiro do rei. Ele poderia facilmente ter envenenado o rei. Mas sabe o que Neemias escolheu? Conquistar o rei. E ele conseguiu. Ah, pastor, mas eu acho que meu pai e minha mãe não gostam de mim. Se você for honesto, você vai descobrir que seu pai e sua mãe têm motivo para ficar bravo com você. Na minha adolescência eu pensava assim, meu pai e minha mãe não gostam de mim. Irmão, mas eu era demônio. Eu achava que o problema estava nos meus pais. Então quem sabe você precisa mudar, tampar as brechas e conquistar seus pais. Conquistar as autoridades que Deus colocou sobre a sua vida. Irmãos, eu louvo a Deus. Louvo a Deus porque eu tenho os meus pastores como amigos, como pessoas que eu amo demais. Eu me lembro que teve uma vez que o pastor Lau, ele colocou um texto, uns quase 300 pastores no grupo. Ele colocou um texto lá grande e desabafando. Fico triste com vocês, por causa disso, por causa daquilo. O pastor Lau desabafou. Eu li aquele texto, falei, meu Deus do céu, tem misericórdia da minha vida, Senhor. Aí eu fui lá no privado, até tremendo. Eu disse, pastor, me perdoa, e não sei o que, me ajuda a melhorar. Escrevi um monte de coisa lá para ele. Aí ele escreveu uma coisa que eu chorei demais. Ele falou, meu filho, aquilo não é para você. Quem dera todos os meus discípulos fossem como você. Irmãos, eu chorei muito. Falei, Deus, obrigado, Senhor. Como é maravilhoso, irmão, a gente conquistar nossas autoridades, a gente ser amigo das nossas autoridades. Então isso é poderoso. E Neemias entendeu, ele fechou essa brecha. Ele não tinha essa brecha. E foi essa autoridade, irmãos, que Deus usou para abençoar a vida dele, para abençoar a família dele e para abençoar o povo inteiro. Porque Neemias entendeu que ele só precisava honrar a autoridade. Ele nunca serviu de cara feia. E penúltimo lugar, não permita que os inimigos te façam desistir. Não permita que os inimigos te façam desistir. Olha o que diz no capítulo 2, versículo 10. 2, verso 10. Disto ficaram sabendo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. Não vou ler tudo, irmãos, para a gente ser mais objetivo. Verso 19. Porém Sambalate, o honorita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi, o Deus do céu é quem nos dará bom êxito, nós seus servos. Não, até o verso 19, tá bom. Agora 4, versículo 1 e 2. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse, que fazem estes fracos judeus? Permite-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso?
dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Agora, último, capítulo 6, versículo 1. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem o arábio e o resto dos nossos inimigos que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontre-mo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém tentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiro a dizer: eu estou fazendo grande obra, de modo que eu não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu porém lhe dei sempre a mesma resposta. Irmão, se o inimigo persiste em te fazer mal, persiste em respondê-lo da mesma forma que você fez a primeira vez. O não para o inimigo, ele deve ser mantido. É não mesmo. Tem gente que à medida que o inimigo vai persistindo, ele vai afrouxando. Às vezes o primeiro não que ele dá para o inimigo é aquele não enfático: não! Aí o inimigo vai insistindo mais um pouquinho, aí ele fala: ô Satanás, não. Aí o inimigo insiste mais um pouquinho: ai Satanás, eu não posso, você sabe, né? Aí o inimigo insiste mais um pouquinho e diz: ó, vai dar ruim se a gente fizer. E aí, irmão, já era. Então a gente tem que ser decidido. Então não permita que os inimigos te façam desistir. No momento que os inimigos souberam que eles estavam fechando as brechas, irmãos, o inimigo ficou endemoniado. O inimigo disse: não, nós temos que parar esse negócio, porque eles decidiram fazer um concerto com Deus, eles decidiram fechar as brechas. O texto diz, irmão, que o inimigo ficou irado. Sabe, não espere que o inimigo vá comemorar suas iniciativas de restauração. Pastor, eu decidi consertar minha vida com Deus. Você pensa que o inimigo vai ficar feliz? Imagina o inferno dizendo: nossa, que bom que esse crente agora decidiu viver uma vida correta com Deus. Não, eles vão ficar bravos. O inimigo vai ficar furioso. Aí, irmãos, o texto diz que o inimigo começou a zombar deles. O inimigo vai zombar de nós. No momento que você fala assim: não, vou fechar as brechas na minha vida, vou consertar minha vida com Deus, o inimigo vai começar a zombar de você. Vai sim. Você é um vagabundo, você é um crente mentiroso, você é um crente que não tem nada de Deus na sua vida. Ele vai zombar de você. Ele vai desprezar você, vai dizer: você é um fraco, você é um condenado, você está perdido. Ele vai te caluniar, ele vai dizer: você está querendo é rebelar, o negócio seu é rebeldia. Então o inimigo vai fazer de tudo para a gente desistir. Ele vai tentar nos convencer de que nós jamais vamos conseguir. Ele vai tentar nos fazer acreditar que não há conserto para nós, que essa situação não tem conserto, não tem como fechar essa brecha, ela é grande demais, não tem como fechar. Irmãos, no capítulo 6, no versículo 7 em diante, fala que o inimigo chegou a subornar falsos profetas para dizer mentira para eles. Irmão, cuidado. Eu lembro que lá no Alto Veracruz tinha uma profetisa que os traficantes toda tarde eles iam lá para casa da profetisa. Irmãos, os caras vendiam droga, matavam, roubavam, destruía, fazia tudo quanto é errado. E eles faziam fila para a profetisa profetizar sobre eles. Mas sabe por que eles gostavam de ir lá? Porque ela só dizia coisas que eles queriam ouvir. Assim diz o Senhor: eis que o Senhor está dando livramento para você, eis que o Senhor guarda a tua vida, porque o Senhor, eu vejo um anjo assim guardando você, e não sei o que. E os caras saíam com as PT na cintura, cheio do Espírito Santo, coisa nenhuma. E os caras saíam empoderados, dizendo: ó, nós estamos desgraçando a vida de todo mundo, e Deus está com a gente. Foi morrendo um por um. Aquilo não era profecia de Deus. Irmãos, quando a vida está tudo errado, e de repente vem profeta dizendo: que Deus vai te honrar, que Deus vai te abençoar. Você sabe que a sua vida está cheia de brecha, está tudo errado na sua vida. Pastor, que Deus usou lá, eu fui num lugar, teve uma revelação lá, e Deus falou que vai fazer algo maravilhoso na minha vida. Cuidado.
Cuidado. Porque o profeta de Deus, quando você está em pecado, a palavra profética é: arrependa-se, conserta a sua vida. Porque Deus não vai cumprir nada na sua vida se ela está toda errada. Então não desista, não deixa que o inimigo te faça desistir. Não deixa. Ele vai fazer de tudo para você não prosseguir em fechar as brechas. Pastor, engraçado, agora que eu comecei assim a pegar firme com Deus, parece que as coisas estão piorando. Eu morava junto com a minha mulher, agora eu decidi casar, pastor, agora o relacionamento está ficando difícil. É porque o inimigo não quer que você conserta. Tudo que você tenta consertar com Deus, você vai ver que o inimigo vai tentar fazer de tudo para te atrapalhar, para você desistir, para você continuar como estava. Mas não desista. O texto diz que eles terminaram, eles fecharam toda a brecha. Ainda que o inimigo ficou bravo, o objetivo foi alcançado. Em último lugar, para a gente poder orar, se nós queremos fechar as brechas, acredite que aquilo que Deus colocou em seu coração, por suas próprias mãos, será realizado. Acredite que aquilo que Deus colocou no seu coração, pelas próprias mãos de Deus, será realizado. Olha para você ver o que diz no capítulo 2, versículo 12. 2, verso 12, a Bíblia diz assim: então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Eu não declarei para ninguém o que o meu Deus colocou no meu coração para eu fazer. Agora olha o versículo 20, o que diz: então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. O Deus do céu é que vai nos dar bom êxito. Pastor, Deus colocou no meu coração para fechar as brechas. Eu sei, irmãos, que Deus é contigo. Eu sei que Deus, Ele vai te abençoar. Então, quando eu digo suas próprias mãos, eu estou se referindo às mãos de Deus. Ele é conosco nesse projeto de fecharmos as brechas. É tempo de ressuscitar os nossos sonhos e renovar as nossas promessas. É tempo, irmãos, de vermos cumprir agora. Não é na outra encarnação, não, até porque não existe isso. Chegou o tempo de nós vermos os sonhos de Deus se realizando, as promessas de Deus se cumprindo, mas é preciso fechar as brechas. E Deus é conosco nesse projeto. Foi Ele que colocou esse desejo no nosso coração, de ser santos, de fazermos um concerto com Ele. Então dependa dEle, porque está escrito: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ah, pastor, mas é muita dificuldade, é muito inimigo se opondo, é muita luta. Irmãos, olha para Jesus e se dedica a reedificar a sua vida, a fazer o conserto necessário, a colocar sua vida diante de Deus no altar. Eu queria que você ficasse de pé, para a gente poder orar. Concluindo, eu queria dizer para você: foi buscando a Deus que Deus colocou no coração de Neemias o desejo de fechar as brechas. Foi buscando a Deus que Deus o capacitou e deu recursos por meio das suas autoridades. Foi buscando a Deus que Deus deu para ele discernimento para identificar e vencer os verdadeiros inimigos. Em essência, busque a Deus. Se nós queremos viver a realização dos sonhos de Deus para nós e o cumprimento das suas promessas, o caminho é esse: buscar a Deus. E quando você começar a buscar a Deus, Deus vai falar: epa, tem que fechar as brechas, tem que consertar. Não continue no erro, porque, irmãos, o inimigo está de olho. Por dentro dessa brecha, ele está olhando e buscando uma maneira de acabar com a nossa vida definitivamente, de destruir de vez os nossos sonhos
e as promessas que Deus tem para nós. Eu queria que você fechasse seus olhos. Nós temos uma caminhada com Deus. Alguém disse que não é uma corrida de 100 metros, mas é uma maratona da vida toda. Enquanto nós estivermos nessa caminhada com Deus, nós não podemos abrir brechas. E se brechas foram abertas, elas precisam ser fechadas. Porque os sonhos e as promessas de Deus nunca vão se cumprir numa vida com brechas. É por isso que eles entenderam que a primeira coisa que precisava ser feito era fechar as brechas. Eu não sei quais são suas listas de prioridade, mas se tem brecha na sua vida, a primeira deve ser fechá-las. Não se engane, não minta para você mesmo. Feche essas brechas antes que seja tarde demais. Existe um inimigo que ronda aí fora e ele está buscando uma brecha. Ele só precisa de uma brecha para fazer um estrago. Infelizmente, aquele povo viveu uma grande tragédia por causa da brecha que deram, mas eles se arrependeram. Eles se arrependeram e decidiram fechar as brechas, e para isso se humilharam perante Deus, buscando a sua presença, seu perdão, sua misericórdia, sua bênção. Honraram suas autoridades, ainda que não fossem a autoridade dos sonhos, mas ele decidiu honrar. Não permitiram que o inimigo os fizesse desistir, porque Deus tinha colocado algo no coração dele. Eu vou consertar minha vida com Deus. E eles entenderam que a boa mão do Senhor lhes concederia sucesso, bom êxito. Quer dizer para você que a boa mão de Deus está sobre a tua vida, para te ajudar a fechar as brechas, em nome de Jesus. Feche seus olhos enquanto cantamos essa canção. Olha o Senhor. Aleluia, Senhor. Senhor, nós queremos te louvar, Deus, nessa noite. Ó Deus, queremos te agradecer, porque ninguém nunca nos amou tanto quanto o Senhor. Aos pés da cruz, Aleluia, Deus. me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Entrega a Ele o seu coração, entrega a Ele a sua vida. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Hoje é uma noite de concerto. Eu sou teu e tu és meu. E Deus quer derramar tanto sobre você. Eis-me aqui, rendido estou. Mas Ele não quer que haja desperdício. Eu sou teu e tu és meu. Por isso as brechas precisam ser fechadas hoje. A ti, Senhor, rendido a ti estou.
e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor. Obrigado porque o Senhor estende a nós a oportunidade de fazer um concerto. Ó Deus, eu sei que por algum motivo o Senhor colocou essa palavra no meu coração para essa noite. Eu sei que o Senhor ama todos nós que estamos aqui neste lugar, que assistem pela internet. Ó Deus, eu acredito que hoje é uma noite de concerto, porque há tanto do Senhor para ser derramado sobre nós. Ó Deus, mas se houver rachaduras, se houver trincas, se houver brechas, tudo vai se perder. O Senhor não é Deus de desperdício. Por isso, o Senhor quer que haja conserto. Eu aprendi que o Senhor não remenda, o Senhor faz tudo novo. Então nós queremos fazer o caminho que Neemias fez para fechar as brechas. Nós nos humilhamos diante do Senhor, confessamos nossos pecados, confessamos os nossos erros, reconhecemos, ó Deus, que o mal nos alcançou, porque nós demos brecha, porque nós abrimos portas. Senhor, perdoa-nos, porque está escrito que o Senhor nos abençoaria se nos arrependêssemos, se nos convertêssemos ao Senhor. Então nessa noite nós queremos nos converter, nós queremos consertar, nós queremos corrigir, nós queremos alinhar nossa vida com os princípios contidos na Tua Palavra, porque nós queremos ver os sonhos ressuscitados e as promessas renovadas. Em nome de Jesus, nós queremos viver, ó Deus, no centro da Sua vontade. Queremos pedir perdão por todas as vezes que nos rebelamos contra as autoridades constituídas pelo Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, pelas coisas que falamos, às vezes sem saber, as críticas emitidas, palavras, ó Deus, emitidas. Perdoa-nos, perdoa-nos, Senhor. Tua palavra diz que Miriam e Arão falaram dentro da sua tenda mal de Moisés, e ela ficou leprosa, porque o Senhor ouviu. Moisés nem sabia o que estava acontecendo, e Miriam estava sendo castigada pelo Senhor, porque se levantou contra uma autoridade. Ensina-nos a amar, honrar, respeitar as autoridades que o Senhor nos deu para cuidar da gente, porque elas são arcos que o Senhor usa para nos lançar. Eu estou em Itabira, porque o Senhor usou o pastor Gilmar para me lançar aqui. Ó Deus, nós temos sido abençoados pelo Senhor através das células, da Visão G12, porque o Senhor usou o pastor Lau para nos ajudar. Ó Deus, tudo que nós temos alcançado na nossa vida, ó Deus querido, é porque o Senhor tem nos ensinado a fechar as brechas. Se hoje, ó Deus, eu pertenço ao Senhor e sirvo ao Senhor, é porque o Senhor usou a minha mãe para orar por mim, para clamar pela minha vida. Oh Deus, obrigado pelos meus pais, que me deram vida, que cuidaram de mim, que me criaram. Oh Deus, eu te louvo, oh Deus. Nós decidimos, e nós vamos manter nossa decisão, e o inimigo não vai nos fazer desistir, porque o Senhor já tem colocado no nosso coração o que fazer. E entendemos que é tempo de fechar as brechas, e não tem demônio no inferno que vai nos parar nesse projeto. Pode profetizar mentira, pode levantar perseguição, pode vir o que for, nós vamos manter as brechas fechadas em nome de Jesus, porque a mão do Senhor está sobre nós,
e ela nos concede bom êxito. Abençoa toda a tua igreja, abençoa todo o teu povo. Que hoje seja uma noite de concerto, de restauração, de avivamento. Oh Deus, que o Senhor possa derramar, porque já não há mais brecha, porque o vaso trincado na mão do olheiro é feito um vaso novo. Então hoje nós nos colocamos em tuas mãos. Faz de nós um vaso novo e nos encha da sua presença maravilhosa, e assim nos conduz em triunfo, nos conduz em bênçãos, em conquista, em êxito, a nossa vida, a nossa família, o nosso povo. Se conosco, Deus. Continue orando, continue falando com Deus. Faça um concerto com Ele aqui hoje. Decida não sair daqui da mesma forma. Decida não continuar na prática desse erro. Hoje Deus está advertindo você. Você não pode continuar na prática desse erro. Você não pode continuar dando brecha. Cuidado. Cuidado, porque a fatura, ela pode chegar alta demais. Alta demais. Não se deixe enganar. O preço que o pecado cobra é muito alto. O salário do pecado é a morte. É a morte do sonho, é a morte das promessas. A morte da vida espiritual, a morte da salvação, da vida com Deus, do ministério. A morte física. Oh Espírito Santo. Aleluia. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Se consagre para Ele. Eu sou teu e tu és meu. Ele disse: sede santo, Minha vida porque eu sou santo. a ti, Senhor, rendido a ti estou, e para sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, a minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e para sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Nós não podemos viver de aparência. Nós temos que viver de essência. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco, seja com todas as famílias aqui representadas. Que a partir de hoje os sonhos sejam ressuscitados, as promessas renovadas, e que o Senhor te promova para viver um novo tempo, uma nova história, em nome de Jesus. Porque concertos foram feitos e serão mantidos diante do Senhor. Uma vida sem brecha é uma vida abençoada, é uma vida onde Deus governa, onde Deus abençoa, onde Deus honra. Porque é fácil fingir para os homens, é fácil enganar os homens, mas a Deus ninguém engana. Por isso o Senhor tem contemplado a sua vida, seu arrependimento, seu conserto. E a partir de hoje, em nome de Jesus, uma nova história, um
derramar do céu vem sobre a tua vida. Em nome de Jesus, um derramar do céu. Deus nunca vai derramar sobre vidas rachadas, sobre vidas com brecha. Ele nunca vai encher o que está furado. Mas depois do conserto, vem o derramar da glória de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Se você recebe, dê um forte aplauso a Jesus Cristo. Glória a Deus.